uma explicação sobre ponto de célula e ponto mínimo e máximo. Primeiro temos que entender graficamente como que a gente define o que é cada uma delas. O ponto mínimo, quando a concavidade é para cima, a gente diz que é o mínimo porque a altura dela é menor do que se fosse ao contrário. No ponto máximo, quando a concavidade é para baixo, a gente diz que o ponto dela é máximo porque a altura de Z dela vai ser maior do que se fosse ao contrário disso. E o ponto de célula nada mais é do que a junção do ponto máximo e do mínimo, aonde existe uma figura que num ponto ela tanto desce como sobe, ou seja, ela é os dois, o mínimo e o máximo. A gente chama de ponto de célula. Para a gente descobrir se o nosso ponto crítico o que ele é, a gente faz o cálculo da matriz hertziana e vai chegar no valor. Se esse valor for maior do que zero, temos duas alternativas. Se o fx derivado em x dela for maior do que zero, a gente fala que é mínimo. Se o x dela derivado em x for menor do que o zero, a gente diz que é o máximo. Inversamente proporcional. Se o h deu menor do que zero, a gente fala que é um ponto de célula, que seria esse daqui de baixo. E se o h der zero, nada se conclui. Então vamos para um exemplo prático. Aqui está uma função de x em y, que y ao quadrado e x ao quadrado. Primeiro a gente aplica a derivada, encontra o valor da derivada de x e de y. Depois a gente isola as variáveis, encontrando o ponto crítico exatamente dela, que é 0, 0. Depois a gente aplica a derivada de segunda ordem para encontrar os quatro valores que a gente precisa, que é o x derivado em x, o x derivado em y, o y derivado em y e o y derivado em x. Achando isso, a gente aplica na matriz hertziana, aplica os valores, faz o x. Aqui deu menos 4, então a gente conclui que é um ponto de célula, porque, conforme dito anteriormente, se o h der menor do que zero, ele é um ponto de célula.